Trabalho de Zoologia Agrícola da primeiro ano de Agronomia da Unicentro. Acadêmicos: Anderson, Brenda, Gabriele e Matheus. Classe Insecta, do reino animal do filo dos artrópodas, também conhecida como hexápoda. Nessa classe fazem parte artrópodes, cujo corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen e que possuem 3 pares de patas, podendo ou não apresentar asas. Alguns são de grande importância medicinal e agronômica e são subdivididos em 14 ordens. A ordem do trabalho é a Coleóptera. O nome dessa ordem de insetos faz referência às asas anteriores endurecidas dos insetos conhecidos como besouros. A maioria das espécies são fitófagas, se alimentam praticamente de todas as partes da planta, como raiz, folhas, flores, frutos e até o pólen. Entretanto, também podem ser necrófagas, que comem carniça, coprófagas, que comem excrementos, podem ser predadoras, parasitas ou também podem infestar produtos de origem animal ou vegetal armazenados. No ambiente aquático, podem ser predadores ou fitófagos. A ordem é composta por cerca de 350 mil espécies, o que representa 40% de todos os insetos e 30% dos animais, formando o maior grupo de organismos da Terra. No Brasil, são registrados aproximadamente 28 mil espécies, pertencendo a 105 famílias. Possuem um aparelho bucal mastigador bem desenvolvido, separado em 7 partes, contendo a epifaringe, o lábio, labro, hipofaringe, maxila, mandíbula e lábios em forma de pinças na horizontal. A principal característica dos representantes dessa ordem é, como o próprio nome indica, o primeiro par de asas modificado, que são os élitros. Então, o primeiro par de asas é o que geralmente fica em cima do inseto quando ele está em repouso. E o segundo par de asas é a membranosa, que é a transparente, que fica embaixo. A gente só consegue perceber a existência dela quando o inseto está voando. Metamorfose. Eles possuem a metamorfose completa, tendo seu desenvolvimento através da holometabolia, e algumas espécies podem ter partenogênese. Então, ela vai a partir do ovo, do ovo para a larva jovem, então a larva terminal, em seguida a pulpa e depois o besouro. O tamanho varia dependendo da espécie, chegando desde aproximadamente meio milímetro até 16 centímetros. A cabeça possui um envoltório esclerotizado, o que pode ser comparado a um crânio, apresentando ou não olhos compostos e raramente ocelos, que são olhos primitivos. As antenas são denominadas de apêndices cefálicos, possuem estruturas sensoriais que são as cerdas e podem possuir a função de quebrar a tensão superficial da água. Elas podem cortar e também servem para o combate. São divididas em 3 segmentos, sendo eles o escapo, o pedicelo e o flagelo. O escapo é o mais próximo da cabeça, o que fica em seguida vem o pedicelo e o flagelo, entre o pedicelo até o fim da antena. As pernas. Os coleópteras possuem 3 tipos de pernas: as ambulatórias, que serviram para a locomoção, as fossoriais, que realizam a função de cavar, e as natatórias apenas em espécies aquáticas para a locomoção. As pernas também elas são divididas em 6 partes. A mais próxima do tronco é a coxa, em seguida vem o trocânter, depois o fêmur, a tíbia, o tarso e o pós-tarso, que é no final. A reprodução dos coleópteras é sexuada e com desenvolvimento completo, porém algumas espécies são exceções, podendo realizar partogênese telítoca.
que formam indivíduos diploides, que é quando não ocorre a cópula. A fêmea bota os ovos, que são longos e lisos e que irão eclodir larvas e, através da ecdise, se transformarão em pupas e finalmente adultos. A bioluminescência, em algumas espécies, como vagalumes e pirilampos, possui emissão de raios luminosos através de uma reação química da oxidação da luciferina com a água. Apenas os machos das espécies possuem essa luminescência, essa bioluminescência no caso, para chamar a atenção das fêmeas. E por último, o habitat. Essa ordem, por ser altamente adaptável, ela pode ser encontrada em quase todos os lugares e climas, como deserto, matas, rios, lagos, etc. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida dos Coleópteras. Eles passam por uma metamorfose completa, indo da fase de ovo para a fase de larva. E essas larvas elas podem variar dependendo da espécie, sendo no tamanho, ou quantidade de pernas, ou hábitos alimentares. Bom, essas larvas elas têm a cabeça sempre bem desenvolvida e o corpo segmentado em 10 partes, apresentando pernas no tórax e apresentando ou não pernas na parte abdominal. Aqui eu tenho uma larva, ela só apresenta pernas na parte torácica, que é na parte de cima. E não dá pra ver direito a cabeça dela, mas ela é bem formada, eu diria. Enfim, na fase de larva, elas tendem a trocar de cutícula, que é na pele delas, até 5 vezes antes de ir para a fase de pupa. Essas trocas de cutícula são chamadas de muda. Bom, na fase de pupa, aqui eu tenho uma outra espécie, quando elas ficam no casulinho, assim. E depois de sair da fase da pupa, elas entram então numa fase adulta, que é o besourinho completo. Deixa eu virar ele. Já sobre os hábitos alimentares, eles podem ser fitófagos, que se alimentam de plantas, saprófagos, que se alimentam de matéria orgânica, micrófagos, que se alimentam de fungos, predadores e parasitas. O comportamento alimentar pode variar também no estágio do ciclo vital que eles se encontram. Já na importância econômica da classe insecta e da ordem Coleóptera, nós temos os polinizadores, o controle biológico, que é quando um coleóptero é predador de algum outro inseto que afeta a lavoura, os produtores de mel, mas aí já se encaixa outra ordem, que é a Hymenoptera, no caso das abelhas, e produtores de seda, também de outra ordem, que é a Lepidoptera, onde se encontra o bicho da seda, que no caso é a mariposa doméstica Bombyx mori. Mas esses são os pontos positivos. Tem também os pontos negativos, que é quando a classe insecta afeta a lavoura em si, que seria o caso dos fitófagos, onde eles comem diretamente as plantas, vetores de doenças, que daí pode se encontrar o Aedes aegypti, por exemplo, também de outra ordem, e picadas venenosas. É possível também falar um pouquinho sobre a importância agronômica dos coleópteros. Temos os fitófagos, e eles não economizam na hora de comer as plantas, eles comem as raízes, os caules, as folhas, os brotos, os frutos e as flores. Não sobra nada. E também tem, que daí no caso é um benfeitor, eu diria, os predadores, que comem os insetos que atacam as plantas. Então eles são de grande ajuda. Como um exemplo de um fitófago, tem o bicudo do algodeiro. Ele é de grande dificuldade de controle e ele causa muito dano. E ele tem uma reprodução assim que vai muito rápido, ele tem muita facilidade de se reproduzir. E se não tiver o controle correto, ele causa até 70% de perda na produção do algodeiro. E ele ataca no início da floração, porque ele vem quando ele sente o cheiro. Então, eles atacam os botões das flores e isso gera a oportunidade de que bactérias também ataquem a planta depois
E quando ele ataca o botão das flores, ele causa o efeito flor-balão, que a flor ela perde o desenvolvimento correto e ela se floresce no formato de um balãozinho, assim. E uma maneira de controlar ele seria com o manejo integrado de pragas. Outro exemplo é a vaquinha verde e amarela. O nome científico dela é Diabrótica speciosa. Ou seja, não tem como ter coisa boa, né? Na fase larval, ela ataca as raízes, então ela é um grande problema para a cultura de milho e de batata. Já na fase adulta, ela ataca as folhagens novas, os brotos, vagens e frutos. O que é um grande problema para culturas de feijão, soja e hortaliças. Aí, quando ela está na fase larval e ataca as raízes, isso tende a causar danos no sistema radiovascular das plantas, que pode causar futuramente tombamentos, malformação da planta, e porque daí ela tem dificuldade de consumir nutrientes da terra, pelo fato de as raízes dela estarem prejudicadas. Com relação ao controle, não é muito bom fazer o tratamento das sementes, porque como a larva ela ataca a raiz, ela ataca um mês, 2 meses depois do nascimento da planta, depois que a planta brotou, que não é mais uma semente. Uma maneira de controlar a vaquinha verde e amarela é por meio de inseticidas químicos, mas isso só funciona mais na fase larval, porque quando ela é adulta, ela tende a migrar, digamos assim, ela sai da cultura com facilidade e causa ataques em outras culturas e talvez ela volte. Não dá pra dizer. Aí, outro exemplo é os carunchos. Esses insetos são insetos praga e eles afetam o feijoeiro, por exemplo, no momento em que os grãos estão armazenados. As larvas dos carunchos causam galerias nos grãozinhos de feijão e daí isso abre caminho para ácaros e fungos e outros micro-organismos. E elas comem também o embrião da semente, então é bem ruim. Elas depreciam a qualidade comercial, porque quando tu vai comprar é possível que tenha larvinhas e cocô de inseto. Ninguém vai querer comprar um feijão que tem cocô de inseto. Então, uma forma de controle é por meio dos armazenamento hermético. Isso é quando a pessoa armazena o feijão de uma forma que ele não tenha trocas gasosas com o exterior. É como se ele ficasse a vácuo, sem o oxigênio, porque daí os grãos de feijão é que vão utilizar todo o oxigênio que tiver dentro da embalagem, digamos assim, e não vai sobrar lugar para os insetos se desenvolverem, porque eles não conseguem se desenvolver sem o oxigênio. Outra maneira é inserir outros gases, como o gás carbônico ou o nitrogênio, que daí vai matar os insetos, porque eles vão ficar sem o oxigênio também. Então, para acontecer de aparecerem carunchos no feijão, no grãozinho, depende muito da higiene do local, do período de armazenamento, porque se ficar muito tempo armazenado, tem mais chances de aparecer o caruncho, e do controle dos insetos, quando eles são adultos, ou insetos em geral no local, o que vai também condizer um pouquinho com a higiene. Aí, quando os insetos já colocaram larvas lá, dá para fazer um controle químico, mas não é um controle permanente, então é melhor optar por outras situações. O controle químico é mais complementar. Os besouros tigres são predadores tanto na fase de larva quanto na fase adulta. As larvas elas vivem em orifícios cilíndricos profundos no solo, onde elas capturam suas presas. Já os adultos eles buscam suas presas na superfície mesmo. Eles atacam moscas, pulgões, ácaros, diversas coisas. E eles são muito úteis para a agricultura com relação ao manejo de pragas, porque eles se alimentam de seres que comem as plantas. Então eles são de grande ajuda.
Outro benfeitor na área dos cultivos e para os agricultores é a joaninha asiática multicolorida, porque ela também é um predador tanto na fase de larva quanto na fase adulta, e ela é bem esfomeada, digamos assim. Ela come tudo. E ela se adapta muito fácil a diferentes climas e tem muita joaninha. Outro inimigo a ser levado em consideração pelos agricultores é a larva coró, que é a larva desse besouro aqui. O besouro em si não faz muita coisa, o problema realmente é a larva. Bom, esse aqui é uma fêmea, o macho ele tem 3 chifres, que é um aqui e 2 aqui em cima. Enfim, o coró ele ataca a pastagem e cultivos de trigo, causando danos relativamente grandes. Ele afeta na diminuição da população das plantas e nas fases de emergência e afilhamento. No caso, as plantas não morrem nessa fase, mas vai diminuir muito a capacidade de produção. Essas larvas elas comem principalmente as sementes, mas também as raízes e afetam o sistema radiovascular das plantas. Para controlar, é necessário medidas integradas, ou seja, você precisa de monitoramento, semeadura antecipada, aração profunda para expor as larvas à radiação solar e inimigos naturais. E com relação a inseticidas e químicos em geral, não é muito efetivo, porque a larva fica debaixo da terra. Então vai acabar afetando também a cultura. Então não é muito recomendado. As medidas preventivas são a melhor opção. Outro inseto que é realmente importante é o besouro rola-bosta africano, que ele foi introduzido no Brasil pela Embrapa em 1989 para ajudar no controle de mosca dos chifres nas pastagens onde se encontram gados. Porque para o pasto não ficar cheio de bosta, foi criado o besouro rola-bosta. Enfim, ele é original da África, da Arábia, da Índia e do Sri Lanka. E ele é realmente muito útil.